Chegamos então ao nosso tema desta manhã. Esse livro maravilhoso, Nascemos para Vencer. Aula 5. Desígnios de Deus e libertação. Deus soberano, Deus maravilhoso, ainda neste momento, Senhor, ao iniciar a ministração do tema desta manhã, quero declarar a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que Tu tens, Senhor, sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, de toda a família apostólica, a visão para este ministério, Pai, para a última reforma protestante. Eis-me aqui, totalmente focado nas 14 epístolas como prisma da Tua palavra, para ministrar o evangelho da genuína graça. Sou o que sou pela Tua graça, a minha suficiência vem de Ti. Usa-me, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu querido, meu bispo amado. Aqui a partir da página 106, então chegamos ao último tópico deste livro, onde o apóstolo Miguel Ângelo trata sobre desígnios de Deus e libertação. Aqui na página 106, foi uma das frases que nós comentamos na introdução ao tema, né? Portanto, há 5 semanas. O apóstolo diz: é fundamental te tornares uma pessoa sábia, para perceberes quando é Deus que está falando. Então já começa aqui o nosso eixo forte, que nós precisamos definitivamente compreender nesta manhã. Deus tem os seus desígnios. Esses desígnios de libertação são a parte conclusiva para nós vivermos o projeto de Deus para os dias de hoje. E o povo de Deus deixa de atingir este ápice dos desígnios de Deus, porque não busca esse eixo, esse caminho da sabedoria. Muitas vezes olha para a Bíblia, mas não vê o manual de existência. Vê apenas, às vezes, um livro motivacional. Olha para Deus, mas não quer o Deus da bênção. Quer apenas as bênçãos de Deus. Ah, Deus é pai, não é padrasto. Ah, Deus é bom. Tudo coopera. Mas não busca o eixo para enxergar o projeto de Deus nesta terra. E eu começo te dizendo, você que está aqui, bem-haja, você que culto após culto se liga com o que flui deste altar, e hoje especialmente falando na escola de capacitação e crescimento espiritual, você que busca esse crescimento na graça e no conhecimento, não pare mais, meu irmão, não pare mais, porque o conhecimento é uma fonte inesgotável de sabedoria. Não pare mais, não pare de buscar, não pare de avançar nesta escala, ou essa escalada, ou essa escada do conhecimento. E eu te pergunto, quando você olha, o que você enxerga no teu futuro? O que você pensa do futuro? O que é o futuro para você? O que é o amanhã para você? Você sabe que tem tanta gente que fica esperando tanto no amanhã, que não faz nada hoje?
quem espera para fazer tudo amanhã, acaba não fazendo nada hoje. Então, comece a pensar que você tem um futuro que está nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer hoje o melhor que eu posso fazer com o melhor que eu tiver nas mãos. Aí você projeta. Aí você faz a sua parte. Irmãos, entendam uma coisa, Deus nunca chamou quem não gostasse de trabalhar, já repararam isso? Então trabalhe, produza, faça, irmãos, a cama não é o teu lugar, cama é lugar de repouso, não é lugar de descanso. Lugar de descanso é o seio de Abraão, irmão. Tem gente que vive cansado, quer descansar, fica querendo descansar toda hora, o pai te leva logo, poder descanso eterno, não pode. Você tem que querer viver, você tem que querer produzir, você tem que querer projetar, você tem que ser ativo. Não pode desanimar, não pode parar, não pode ficar desesperançoso, porque o mundo só vai se levantar conosco, acreditem, para tentar gerar essas coisas. A nossa incapacidade da carne, a insuficiência da lei, que nos liga a uma força da carne, nós quando quisermos fazer alguma coisa, vai ser tão complexo que nós vamos desanimar, vamos ficar desesperançosos. O sábio disse em Provérbios 23, 18, ele disse, porque deveras, ou seja, é seguro isso que eu estou falando, é de verdade, se deveras, é de verdade, deveras. Portanto, de verdade, haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Então, se você é uma pessoa ligada a Deus, se você se submete ao reino, se você busca esse eixo da sabedoria, o sábio diz, você terá uma esperança bem projetada, você é um batalhador, você age em concordância com a vontade de Deus, você não fica se lamentando. Eu fico impactado com o que o Senhor disse a Jeremias, na prisão lá em Jeremias 33, não precisa ir lá agora no texto, mas ele diz, invoca-me, né? Invoca-me. Em algumas versões ele diz, clama a mim, e eu te responderei. Jeremias 33, versículo 3, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem crente aí que não entende, parece que coloca um RE na frente, ele não clama, ele reclama. Reclama com Deus. E acredite, se você se descuidar, se você começar a pedir coisas da lei, começar a querer atingir pela força da lei, você vai ser um reclamão, porque você vai ficar pedindo coisas que Deus já fez. Deus vai dizer, mas eu já fiz. Você vai dizer, não, Senhor, mas purifica-me. Ah, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, enquanto você, isso era no tempo do salmista, agora você é que tem que seguir a palavra. Você que tem que buscar esse eixo da obediência para não cair no caminho da desobediência, como Paulo fala aos Hebreus, que aquele povo caiu. Por quê? Porque não misturou a fé com a palavra. Então, você começa agora a entender, mais uma vez, como é na escola de capacitação e crescimento espiritual. Para ter capacitação e crescimento, tem que ser dessa maneira, contundente, detalhadamente, esse despertar. Eu não te chamo aqui para ler o livro. O livro você deve tê-lo, maravilhoso esse livro, na sua casa. E depois, claro, pegar os detalhes, mas a cada terça-feira Deus trata conosco de maneira muito personalíssima. É porque, amados, o povo de Deus tem andado por aí, vivendo a crise, sabe? Vivendo dentro desse envolvimento triste com o mundo, desse medo, desse pavor que invadiu o mundo. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quer dizer que é exatamente no dia da angústia, na hora que as coisas estão complicadas, que você tem o que reagir.
que você tem que agir em linha com a palavra. Quando você age em linha com a palavra, o diabo reage contra você, mas Deus reage contra ele. Então entenda bem, se você está agindo em linha com a palavra, por mais que o diabo reaja contra você, mas Deus age em linha com a palavra. Está entendendo? Está vendo, Dalvinha querida, general? Na quinta-feira, eu creio nitidamente que Deus já tem aí uma resposta perfeita, Deus já tem uma solução aí para o Dejair dos Reis Leite. Deus tem a bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Nós vamos gritar juntos, nós vamos interceder juntos pelo Dejair dos Reis Leite. Talvez você esteja enfrentando, não sei, na tua casa, familiares, questões abusivas, situações constrangedoras, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de família. Tem gente aí ameaçada pelo tráfico, seja o tráfico dos bandidos, seja o tráfico dentro da polícia, que é a própria milícia. O bispo não toca nesses assuntos, eu toco com autoridade conferida por Deus, irmãos. Estou aqui como ministro da graça de Deus. 365 vezes a Bíblia diz, não temas, não temas. Haja em linha com a palavra. Deus só está esperando você agir em linha com a palavra para reagir contra o diabo. Entenda isso de uma vez por todas. Agora, se você deixar que, o mundo, as forças tenebrosas, os dominadores deste século invadam a sua mente, com essas tragédias, o mundo está aqui, amados, para criar dificuldades e vender facilidades. Não se engane, não se iluda. Não se iluda. Então, rompa com essas questões e rompa com a lei. A lei vai trazer você a uma prisão, a uma regressão de nível espiritual tremenda. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então o mundo nos escraviza pela sua forma dominante. E depois na vida espiritual, se na vida espiritual a pessoa não consegue avançar nesse caminho da sabedoria da graça, ainda volta aos rudimentos da lei, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas que ela não permanece firme. Esse permanecer firme é permanecer na graça. Permaneça nas convicções de Deus, permaneça nos desígnios de Deus, viva com liberdade espiritual nesta terra. Aqui na página 108, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim: precisamos, no segundo parágrafo, agir com sabedoria e estabelecer um relacionamento perfeito com Deus. O relacionamento perfeito com Deus, amados, só vivendo a graça. Só buscando essa graça, beber dessa graça. Senão você se mostra fraco no dia da angústia. Você está limitado. Se o mundo já vem com toda a carga negativa para cima de você, e você ainda não avança, não cresce na graça, no conhecimento, não está firme, você se submete à escravidão no tempo da lei, você fica vulnerável. Você fica preso ao medo. Fica preso ao medo. Eu tenho dito medo, eu sinto, mas não fico. Por quê? Porque eu já tenho buscado esse eixo cada vez mais, irmãos, acreditem. Acreditem, eu não paro perante o medo. Não paro perante o medo. O medo, ele virá contra todos. Isso é normal. O medo, ele serve para te alertar do perigo. O medo é o resultado de um perigo iminente. Ok. Só que você não pode parar por causa do medo. Está vendo, Nadir, quando você reagiu, como é que a situação já se... Por quê? Porque você
Você agiu e Deus reagiu em teu favor. Você agiu com sabedoria, com maturidade. É isso. Então, não deixe que o teu medo seja maior que o desafio. O perigo é esse. O perigo é você enxergou um desafio e fique focado no desafio, fique frágil no desafio, porque você é imaturo. E esse você que não sirva para ninguém mais que está aqui presencialmente, ninguém que esteja pela internet, mas o você, que eu digo o você ser humano, o você preso à lei, entendam, a carne gosta de lei. A carne gosta de um salzinho grosso, ainda mais no churrasco, né? A carne gosta de umas coisas aparentes, sabe? Todo mundo de roupa branca, vamos lá, purificação, vamos buscar. O apóstolo Miguel Ângelo, ele trata muito disso aqui, nós não vamos nem falar tanto sobre essas coisas aqui. Vamos avançar mais para esse contexto, essa contextualização de entendermos a eficácia da graça, que não daria tempo de rebuscarmos tanto quanto está no livro. Mas entenda, não deixe que o medo seja maior que o teu desafio. Não deixe que o sofrimento seja maior que a tua dor. Não deixe. A pessoa, dor todos sentem, amado, todos sentem. E acredite, cada um sente de um jeito. Nunca diga para o outro que você sabe o que ele está sentindo. Você não sabe. Só sabe a dor que sente aquele que tem a dor sentida. Entenda isso de uma vez por todas. Agora, Deus sabe. Deus conhece. Deus, Ele já nos habilitou, Ele já nos deu condições, pela graça de Deus, de reagirmos. Então, a diferença vai estar em como cada um vai avançar nesse crescimento. E Paulo disse aos Gálatas, tem que estar firmes, tem que permanecer firmes, senão nós voltamos a um jogo de escravidão. Há uma fragilidade, há uma fraqueza. Uma fraqueza. Permanecei, pois, firmes. Firmeza. Permanecer na graça, permanecer na revelação, permanecer na visão. O apóstolo Miguel Ângelo sempre diz, quem tem visão, tem provisão, amados. Eu vou dizer uma coisa a você, glórias a Deus pela vida do nosso apóstolo. Glórias a Deus por essa revelação. Glórias a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, irmãos. Bem-aja, apóstolo Miguel Ângelo, está sempre também ligado conosco. Uma gratidão que não para, eu digo gratidão sem fim, gratidão eterna. Porque nós temos experimentado aqui, nós temos vivido, desde que eu cheguei a esse ministério, acreditem, irmãos, eu cheguei aqui condenado pela escravidão da lei. Condenado. E eu só comecei a ouvir coisas que calavam no meu coração, dizia, então Deus é assim. Isso existe, talvez tenha alguém aí pela internet que ainda não havia entendido essa diferença, alguém que estava até frustrado com a própria igreja, com o próprio, lugar aí chamado igreja, que é mais religião do que a igreja, irmãos. Entenda, não dá para hoje nós pensarmos mais como se pensava no tempo da lei. Não dá para nós hoje pensarmos mais como o mundo pensa. Nós temos que agir definitivamente em linha com a palavra, para vivermos os desígnios de Deus e vivermos libertação. Então aqui na página 110, o apóstolo usa 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que define isso. Pedro amarra isso. Pedro diz, pelas quais, ou seja, pela graça de Deus, as promessas de Deus, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. É só pela graça. Ele diz, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Sabe o que é coparticipante? É alguém totalmente dentro da ação, com todas as prerrogativas, com todos os direitos, com todas as condições, não mais como no tempo da lei, não mais distante, não pode mais ficar dizendo, como terra seca, Senhor. Não, você agora tem que dizer,
Eu sou poderoso nesta terra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso reinar em vida. Está na tua palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Está na palavra. Cristo em nós, a esperança da glória. Está na palavra. É isso que você tem que viver. Ah, se o inimigo vier por um caminho, fugirá por 7. Então já foram doadas. Agora, João 10,10, Jesus avisa que existe uma realidade neste mundo. João 10,10 disse, o ladrão vem. Ele é tentador, ele não sabe, ele vai tentar sempre desmerecer, diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, de uma maneira definitiva, ele disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida em abundância, a vida da graça. A vida da graça. Eu faria, vou até fazer, estou aqui com a minha caneta linda que o bispo Gustavo, está sempre ligado com a gente também lá de Nova Iguaçu, olha, me deu de presente essa caneta, hein, bispo Gugu. Lembrei dessa caneta e de você, viu como é bom o presente, faz a gente lembrar do outro, né? Também, mas eu lembro sempre. E aqui em João 10,10, aqui na página 111, eu vou colocar aqui, não está no telão, mas eu vou colocar no meu livro, Romanos 5, do 14 ao 17. Romanos 5, 14 ao 17, eu vou fazer uma remissão aqui, que é quando Paulo fala sobre essa obra redentora da graça. Ele diz que se pelo pecado de Adão reinou a morte, reinou a lei, ele diz agora pelo sacrifício de Cristo, agora vivendo a graça de Deus, ele diz muito mais agora, eu estou explicando Romanos 5, do 14 ao 17, que eu fiz uma remissão aqui no livro, ele diz, reinarão em vida, todos aqueles que viverem isso, reinarão em vida. Reinar é ter segurança, reinar é saber do futuro, reinar não é ter medo do medo, não é ter um medo crescente que gera o pavor, que gera insegurança, não é ficar dando tiro para todo lado, não é ficar, sabe, que nem buscando na força do seu braço, mas é fazer, agir em linha com a palavra, no passo do boi, na segurança, sabe, acreditando no projeto de Deus para cada um de nós. E aí nós vivemos o que é a vida em abundância. Por isso que eu faço essa remissão, porque ele diz que muito mais, a abundância da graça nos fará reinar em vida. Nos fará reinar em vida. Agora, você veja como a lei sempre é problemática. Olha Atos capítulo 15, versículo 10, aquele momento de confronto, o que diz o apóstolo? Ele diz, agora pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Paulo repreende. Porque lá no secreto, eles já estavam começando a relaxar na graça, mas ficavam impondo exigências cada vez maiores, que já não podia mais, nem nossos pais puderam suportar, naquele tempo ninguém pôde suportar. O que falta, irmãos, é entendermos definitivamente a obra de Cristo na cruz do Calvário, a libertação que só a graça de Deus pode promover na nossa vida, livres da lei, livres do mundo, e submetidos à visão da palavra, à visão da graça de Deus. João capítulo 8, versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa libertação, verdadeiramente, essa coisa, essa segurança, essa verdade que só está no eixo de nós entendermos a obra redentora plena, o tetelestai de Cristo, ela é perfeitamente acessível. Nós precisamos conhecer definitivamente, entrar nesse caminho da sabedoria e estarmos abertos a compreender integralmente. Se Deus falou, irmãos, não pode discutir. Se Deus falou, precisar submeter. E ter aquela sede. Por isso eu tenho sempre elogio naqueles que ainda numa terça-feira vêm aqui estar numa escola de capacitação, os que não podem, acessam a internet, não perdem a oportunidade, entendem essa necessidade e aproveitam a oportunidade.
João capítulo 3, versículo 3, existe uma questão humana aí que a gente precisa falar rapidamente. Jesus, em verdade, vos digo. Jesus respondeu: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, que era um sábio daquela época, né, humano, uma pessoa considerada, digamos ali, intelectual até. Como pode um homem nascer, então, Nicodemos? Como pode? Pô, impossible. Né? Olha aí a lógica humana, questionando. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o apóstolo Miguel Ângelo diz aqui, quem é filho das trevas, isto é, da carne, é carne, não vai mesmo poder ter este renascimento da carne. Imagine o espiritual. Aqui na página 114. E aí o versículo 7, 8, ele diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, você só vai ouvir a voz de Deus como um vento que sopra. Isso aqui é muito profundo, porque tem gente, como eu vim dizendo já alguns cultos atrás, você, e até na nossa reciclagem ministerial eu disse isso, como você está esperando o sinal de Deus? Tem gente que hoje continua esperando os sinais de Deus e não entende que nós temos que ser os sinais de Deus para esta terra nos dias de hoje. Não espere mais sinais de Deus, viva os sinais de Deus, que estão totalmente implícitos e explícitos na sua palavra. E você se tornará um sinal de Deus para aqueles que ainda precisam ver Deus. Mas você precisa se abrir como uma criança. Sabe o que é uma criança? É aquele que não questiona, é aquele que está sedento para aprender, é aquele que tudo que o pai fala, tudo que o irmão mais velho fala, ele segue, ele obedece, ele entende, ele é uma esponja, ele pergunta. Já viu como uma criança pergunta o tempo todo? Pergunte a Deus, converse com Deus, fale com Deus, ouça Deus e siga Deus, irmão. Creia na palavra, mas também viva a palavra. Viva a palavra. Porque senão, lá os 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, 1 Epístola aos Coríntios, Paulo diz, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Atenção, eu tenho dito isso aqui, irmãos, convivência com todos, comunhão com poucos, convivência com todos. A jactância é o que? Essa questão da pessoa se elevar, achar que ela que vai fazer. Pare de achar que você vai fazer média com um, com outro, irmão, seja radical, como Jesus foi, como o apóstolo Paulo foi, como os grandes reformistas foram, como é o nosso apóstolo Miguel Ângelo, como nós somos no altar, seja contundente com a graça de Deus e com a verdade, não negocie com a verdade da graça e não negocie com a mentira do mundo. O apóstolo Miguel Ângelo fala aqui no livro sobre meias verdades. Olha, meias verdades são mentiras inteiras, irmãos. Então, muita atenção, muita calma nessa hora. Olha, não queira agradar a todos. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Aqui, o apóstolo Miguel Ângelo, da página 16, ele vai trazendo alguns textos que demonstram claramente, são concretos. Né? Gálatas 2:21 diz que
quem não vive a graça, quem busca na lei, anula a graça de Cristo, anula a graça, anula o sacrifício de Cristo. No versículo 3, ele diz, não pode deixar circuncidar pela lei. Não pode, mas nós temos que viver, sabe, hoje essa novidade, esse aperfeiçoamento em Cristo. Só isso traz a graça. Ele mostra alguns textos, mostra 1 Coríntios, mostra Colossenses capítulo 2, versículo 10, entendendo que é em Cristo que se resolve isso. Ele é o cabeça, irmãos, você está esperando em quem? Você está projetando em quem? É em Cristo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 10, diz, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes, para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas, bebidas diversas. Então Paulo faz uma observação, ele diz, olha, ainda tem muita gente se enganando, naquele tempo e até hoje. Continua esse engano. 1 Coríntios 12, 3 diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, ou seja, fala maldição contra Jesus, fala inverdades contra o reino de Deus, contra a obra redentora de Cristo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ou seja, se não está no Espírito, não é que a pessoa não fale, mas fala da boca para fora. Nesse contexto, Paulo diz assim, se é que de fato, tem muita gente aí que fala da boca para fora. Jesus disse, por fora, igual sepulcro, caiados por fora, mas por dentro. Então, atenção, irmão, atenção. Atenção, muita atenção com isso. Muita atenção. Efésios 1,13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você tem um selo. Você tem que fazer valer esse selo. Você só tem que honrar esse selo. Só isso. Se você não coloca na sua casa lá um númerozinho da tua casa no portão, o carteiro não te acha. Qual o número que você tem colocado na sua casa espiritual? Qual a identificação que os outros veem na sua casa, na sua vida, na sua casa espiritual? Honre o selo. Confesse essa verdade. Vive essa verdade. Pratique essa verdade, depois de crer nessa verdade, de maneira contundente. Por isso que Jesus disse, se quer, aqui em Mateus 16, 24, se você quer realmente ser meu discípulo, você tem que, tomar uma postura. Você tem que negar, você tem que negar as suas naturezas humanas. A nossa natureza humana vai nos puxar para a carne, e carne é carne. Tem que romper, tem que nascer da carne, tem que nascer do Espírito, tem que viver essa vida de regeneração, uma vida de obediência. Bispo, e quem não vive, desobedece. Não é livre-arbítrio. Quem erra nessas questões, vive em desobediência e paga um preço. Os que vivem na lei, Paulo chega a dizer aos Coríntios, a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. É madeira, palha e feno. Os que vivem na graça, vivem ouro, prata e pedras preciosas, colhem esta segurança com Deus. Então, buscar esse eixo. Os que estão na lei, acreditem, amado, têm uma condição muito mais favorável para sucumbir perante aos apelos do mundo. Acreditem. Então, é caminho da sabedoria, o eixo da sabedoria, é a revelação da graça de Deus. Não discutir mais com Deus, é ser aquela criança receptiva ao crescimento, à palavra, ao projeto de Deus, ao desígnio de Deus. Mas, se você descuidar, você se distrai. Você acaba sendo arrastado, desculpe, a maioria, irmãos, a maioria.
Acreditem, viver a genuína graça de Deus é o adorno, é o vestido de noiva da igreja. Poucos entenderão. E que bom que você está entendendo. E o apóstolo Miguel Ângelo diz assim, se não está entendendo, faz uma forcinha para entender. Faz uma forcinha. Porque quando você entende, olha a segurança. Olha o que está aqui em João 6, 37 a 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu. E aí Jesus diz, eu dou o exemplo. Isso é um exemplo para nós. Não para fazer, não a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. A vontade do que me enviou é esta, que nenhum se perca de todos o que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, há um caminho, uma segurança com a eternidade. E é nisso que nós temos que pautar a nossa vida aqui na terra. Viver aqui na terra, de eternidade a eternidade. Viver esse eixo da segurança contundente, sem negociar, irmãos. Malaquias 3, 16 a 18 fala sobre alguma coisa que iria se materializar nos dias de hoje. Ele diz, então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entenda. Agrade a Deus. Busque, você está aqui para agradar a Deus. Você está nesta terra para cumprir a vontade de Deus. Não se iluda, eu tenho dito. Quem quer agradar a Deus, não pode agradar a todos. Você imagina? Quem quer agradar a Deus, não pode agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos. Então não fique tão incomodado em achar que você tem que agradar fulano, beltrano e ciclano. Se você agrada a Deus, você agrada quem agrada a Deus. E cada vez mais Deus vai te mostrar quem está agradando a Ele. E outra coisa, quando você agrada quem agrada a Deus, você está agradando a Deus. Então você forma uma cadeia espiritual tremenda. Uma cadeia, olha, você passa a viver como águia, como a capa deste livro. Você passa a viver no eixo da sabedoria. Você passa a viver numa segurança com Deus, que você jamais vai se render aos apelos da lei, da carne ou do mundo. Você vai superar, você vai viver superação. Você vai viver focado no projeto de Deus. Você vai exercitar a tua fé, como nós já vimos aqui. E na semana passada eu mostrei para vocês a importância, os pilares da fé, os 4 pilares da fé. Está lá em Hebreus 10, 35. Que eu trago aqui algumas frases. Diz, não abandoneis a vossa confiança. Hebreus 10, 35 e 36. Ela tem grande galardão. Então, você confia, você não abandona, você tem esperança nela, você sabe que ela tem galardão. E aí, Paulo explica, tendes necessidade, portanto, que de perseverança. Por isso que eu coloquei confiança, esperança, perseverança. Aí ele diz, porque havendo feito, lá ele diz, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a promessa já foi disponibilizada, já é real, ela já é visível. Diz, haverá uma diferença entre o que serve e o que não serve. E por que tanta gente vivendo aí de derrota em derrota? Só lamúria, só tragédia. Você ouve a pessoa, você começa a chorar e a sofrer junto, porque é só choro, é só sofrimento. A pessoa não reage. Irmão, reaja. Irmã, reaja. Filho de Deus, reaja. Aliás, talvez você precise parar de reagir e apenas você precise agir. Haja, deixa eu corrigir, haja com uma visão espiritual, haja no eixo da palavra, haja com o escudo da graça, com a armadura de Deus que está lá em Efésios 6, haja com esses 4 pilares da fé, e você vai ver
os resultados, você vai ver que a vontade de Deus prevalece, que os desígnios de Deus, eles trazem libertação. Eles trazem uma segurança, que ainda que o mar não se abra na sua frente, ainda que as águas comecem a subir, sequer você vai precisar pedir que o mar se abra. Tem muita gente que continua pedindo para o mar se abrir. O mar vermelho já se abriu. O povo já saiu da escravidão, porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. A graça de Deus é a travessia do mar vermelho, que nós não conseguiríamos fazer. Jesus fez por nós, ele pagou o preço. Tem gente que fica pedindo a Jesus hoje para andar sobre as águas. Não, Pedro estava equivocado. Só Jesus podia andar sobre as águas, porque ele era o verbo, ele era a verdade, ele era a própria água. Água com água flutua, irmão. E Pedro simbolizava a carne. Pedro pediu para andar sobre as águas como dúvida. Se você for lá ver no texto, você vai ver. Pedro foi o único que duvidou e não reconheceu logo Jesus e quis uma prova visível. Nós não temos esse direito, nós temos que hoje entender e ver Deus, como disse a palavra, como um vento que sopra, é pelo Espírito, é como criança, é aberta ao que Deus diz e pronto, sem reclamar, apenas clamar, sem reclamar. Qualquer que seja o resultado que Deus esteja gerando na sua vida, bispo, é isso. E aí, irmão, ele vai te fazer voar, como essa águia aqui, ó. A águia, o animal de rapina mais, a ave de rapina mais poderosa, o topo da cadeia alimentar, nesta classe de aves, nós seremos e somos e temos condições de sermos o topo da cadeia alimentar na vida espiritual, Denise, querida. Nós temos condição. Agora tem mais. Tem gente que fica falando mais. Talvez você hoje podia estar aqui conosco no ambiente, sabe, da congregação dos santos, e às vezes você cedeu hoje. Amém, eu estou aqui para encorajar você, nunca mais desista. Faça o maior esforço que você puder fazer para estar aqui, você que regionalmente pode estar presencialmente. Se você conhece alguém que anda trocando o culto aqui de terça-feira por uma feira que tem aqui a 100 metros, alerte essas pessoas, ajude, amado, tente ajudar. Agora, não queira agradar essas questões, seja contundente, senão acaba a pessoa convencendo você que a feira é melhor. Porque a carne oferece isso, e não é. O melhor você está fazendo aqui, o melhor você que está pela internet está fazendo, está ligado, está absorvendo, e melhor ainda, quando você praticar tudo que você ouviu, porque é o que eu faço, graças a Deus. Ai de mim se eu não fosse o primeiro a fazer isso. Ai de mim, nos momentos que todos nós estamos vendo aí o mundo viver, e temos que enfrentar, confrontar e aprender, se eu não tivesse com essa visão focada em Deus. Isso nos traz o eixo da segurança. Sabe, confiança, esperança, perseverança, segurança, havendo feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? Começa em nós ouvirmos e fazermos o que Ele nos diz. Se você ainda vinha, sabe, cocheando, hoje é um dia, hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é a hora. Provérbios 1:33, eu encerro este livro hoje, concluímos hoje este tema maravilhoso. Ele diz: mais, olha o mais de Deus aí, o que me der ouvidos. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Não é escutar, é ouvir de fato. Escutar, eu estou escutando, sabe, aqui a minha voz, estou escutando um barulhinho do ar-condicionado, você deve estar ouvindo também. Escuto qualquer passo que alguém dê, qualquer movimento que faça, eu escuto. Escutar. Agora, dar ouvidos, ouvir, sabe, introjetar, praticar, confiança, esperança, perseverança, segurança naquilo que Deus falou. Ele diz: olha, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Dentro do projeto de Deus. Filipenses 1:6 diz: ora, estou plenamente certo
de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Somos uma boa obra de Deus. Olhe para o seu irmão aí mesmo, você à distância, e diga: você não é um CPF, você não é mais um aí sofrendo, vivendo o que o mundo está dizendo. Você é um projeto de Deus. Você é uma boa obra de Deus. Amor, você é uma boa obra de Deus. Viu? Uma boa obra de Deus. Então, amados, esse quadro que eu tenho trazido aqui, olha, para a gente encerrar. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Viva os desígnios de Deus, experimente a libertação, voe como águia. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.